Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui uma análise rápida a partir de algumas correntes importantes que se desenvolveram no continente europeu dentro do contexto histórico, basicamente no início da modernidade. Aí nós estamos falando, por exemplo, do humanismo, tá? Estamos falando do iluminismo e do chamado evolucionismo social. Tá? Então são três correntes importantes que a gente vai analisar aqui rapidamente, tá? Sabendo que essas três correntes elas têm uma relação muito forte com o modelo capitalista e, nesse sentido, uma mudança de perspectiva, de pensamento. Claro, tudo isso tem uma origem, né? Falar de Idade Média é a origem, porque nós estamos falando de que nesse primeiro momento, nesse contexto histórico feudal, a religião é a base, é o centro de tudo, tá? Você vai ter um pensamento onde a igreja era o centro, tá? Até a filosofia da época era religiosa, que era escolástica, e esse modelo ele vai mudando, né? Do século XV para o século XVI, onde você vai ter o que? Uma série de transformações sociais, a migração das pessoas do campo para a cidade, a extensão do comércio, dos centros urbanos, né? E aí, nesse sentido, você vai ter uma perspectiva de pensamento novo, que é o humanismo, que o termo vem de o quê? Humano, ser humano, como centro, a base de tudo. É uma visão antropocêntrica das coisas, quer dizer, o homem é o centro, é tudo, né? E o humanismo, ele vai ser tão forte na literatura como obras de William Shakespeare, como, por exemplo, Dante Alighieri, a Divina Comédia, até mesmo obras políticas é, polêmicas, como O Príncipe de Maquiavel, né, que fala sobre a natureza humana má, né, nesse sentido. Então o humanismo ele vem com essa perspectiva e ele vai influenciar inclusive o Renascimento, porque as obras renascentistas, se a gente analisar com calma, elas têm uma tendência humanista, ó, apesar do tema bíblico, né, em boa parte delas, em boa parte dessas obras, mas a perspectiva é antropocêntrica, como é o caso da Capela Sistina, né, a pintura no teto de Michelangelo, aonde ele retrata Deus, a imagem e semelhança do homem. Então você tem aí uma perspectiva bem interessante. Aí logo depois você vai ter o caso do iluminismo já no século XVIII, onde nós teremos o que? Uma corrente de pensamento filosófico, mas também política, né? Um grupo de filósofos que vai dar uma ênfase muito grande no modelo moderno e uma crítica ferrenha ao modelo absolutista. Tanto é que o termo iluminismo vem de iluminar, porque fazia uma alusão à sociedade, ao antigo regime feudal, que se dizia que era a sociedade das trevas, da ignorância, e de que, na verdade, o absolutismo teria vindo de lá, já que a crítica é em cima justamente de duas classes que sempre tiveram uma importância muito grande nesse contexto histórico, que era a nobreza e o alto clero. Tanto é que o lema do movimento iluminista, um dos lemas, né, era assim, derrubar os tronos e abalar os altares. Tá? Aí você já tem uma ideia, né, da crítica num sentido filosófico, num sentido político, do direito do homem, do cidadão, igualdade, liberdade, fraternidade. Quer dizer, é uma visão nesse aspecto. E aí depois do iluminismo, né, já no século XIX, você vai ter, curiosamente, uma regressão de pensamento. Porque a sociedade vai indo para um pensamento positivo, de valorização do homem, das pessoas, do indivíduo, e aí há uma quebra. Quando você tem no século XIX o evolucionismo social, que é uma tese racista, autoritária, extremamente preconceituosa, intolerante, que classifica a ideia de raça não no singular, mas sim basicamente no plural, né? A ideia de que existem várias raças e que algumas são superiores e outras são inferiores. Quer dizer, vai existir o que é chamado de um racismo científico, que vai tentar comprovar através dos modelos através dos modelos antropológicos, da própria antropologia, de que existem raças superiores e raças inferiores. Quer dizer, é um discurso extremamente autoritário, que vai servir, na verdade, como uma ideia, uma forma de poder justificar o imperialismo europeu. Porque o imperialismo europeu partia da ideia do que os seus interesses em relação à África, à Ásia, eram interesses econômicos. Mas o que é que eles vão argumentar? Né? Que eles estavam chegando
na Ásia, na África, para o quê? Para salvar as pessoas que estavam nessas regiões, quer dizer, levar a civilização a alguma coisa dessa natureza, quer dizer, a um discurso. Porque é importante frisar que o imperialismo ele parte desse sentido. Não basta você só dominar militarmente a força, os povos. Você precisa criar um discurso do porquê está fazendo isso. Então, o evolucionismo social ele vem com esse discurso, com essa ideia de que alguns grupos seriam mais evoluídos do que outros e por isso eles tinham direito, por exemplo, de dominar os povos chamados inferiores. Então, você tem aí, na verdade, uma regressão. Tá? E isso vai se tornar tão forte porque isso vai chegar até o século XX, quando você vai ter o surgimento de pseudociências que vão justificar, né, algumas coisas, né? Por exemplo, a escravidão. Claro, o discurso que se falava, o escravo, o discurso religioso, o escravo, ele é uma propriedade porque não tem alma. Se não tem alma, pode ser escravizado. Esse discurso vai ser o que? Substituído por um discurso científico, né, de que os negros seriam inferiores em relação ao branco e estavam mais sujeitos o que a serem escravizados. Aí você vai ter o que? O surgimento da eugenia, que é uma pseudociência que visava eliminar, exterminar alguns grupos vistos como indesejáveis. Essa pseudociência vai influenciar no século XX a solução final nos campos de concentração. Você vai ter o que? A craniologia, você vai ter o que? A antropologia criminal, de identificar as pessoas através de traços que poderiam ser vistos como traços de criminosos, uma coisa assim. Quer dizer, a sociedade ela vai sentindo, a sociedade europeia ela vai indo por um processo de evolução, né? Você vai ter o humanismo, você vai ter o que o progresso tecnológico, científico, você vai ter iluminismo, tá? E aí há uma regressão no evolucionismo social, onde as pessoas vão ser avaliadas, na verdade, a partir de um princípio, a partir de uma ideia extremamente preconceituosa, né? Que é o que a gente vê e que ainda existe hoje também muito isso, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu ia falar para vocês sobre essas três correntes, né? O humanismo, né, uma perspectiva antropocêntrica do mundo, o iluminismo, uma visão burguesa, né, e liberal do mundo, e o evolucionismo social, uma perspectiva preconceituosa, racista, autoritária, né, e também imperialista de justificar determinados atos criminosos e violentos dos países europeus imperialistas. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Até mais.